Irmãos e irmãs, mais uma vez um privilégio para mim poder compartilhar da palavra de Deus aqui na nossa comunidade. Hoje já é o nosso 17º encontro aqui no YouTube. Ao longo dos últimos 8 domingos, por exemplo, nós nos dedicamos ao estudo e à exposição da primeira carta de Pedro, seguindo a série A Lógica da Esperança. Inclusive, se você não teve a oportunidade de ouvir todas as exposições em 1 Pedro, você pode, ao longo da semana, acessar o nosso canal aqui no YouTube e ouvir essas mensagens que vão te inspirar, que vão te encorajar, que vão abençoar a sua vida. Hoje nós iniciamos a exposição da segunda carta de Pedro, ainda na série A Lógica da Esperança. Quero compartilhar uma palavra que produza esperança nos nossos corações. Veremos no nosso texto de hoje que Pedro compartilha um ciclo que gera bons frutos, um ciclo que produz algo bom em nós. Além disso, esse ciclo apresentado por Pedro nos ajuda a não tropeçar nos falsos ensinos, nos ajuda a não dar ouvidos aos falsos mestres, aqueles ensinos que são falsos e nos conduzirão a maus caminhos. Tudo isso gera esperança em nossos corações. Esperança por saber que mesmo num mundo marcado pelo mal, através do ciclo de esperança é possível que algo seja produzido, algo de bom seja produzido em nós. Esperança por saber que mesmo no mundo, no nosso mundo presente, onde nós escutamos muitos ensinos de muitos mestres, é possível que nós tenhamos a capacidade de discernir, de diferenciar entre os ensinos que são bons, que são verdadeiros, e aqueles ensinos que são maus e que são falsos. Capacidade de discernir entre os ensinos que são verdade e produzem bem, e a capacidade de discernir os ensinos que são falsos e que geram o mal. Isso tudo nos ajudará a não sermos conduzidos pelos falsos mestres nos maus caminhos, e sim pela presença amorosa, graciosa e constante do nosso Senhor Jesus. Assim como na primeira carta, os destinatários da segunda carta de Pedro são aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição externa à igreja em virtude da fé que professavam. É por isso que na primeira carta, Pedro se ocupa em cuidar das ovelhas do rebanho de Deus que estavam sob sua corresponsabilidade, ensinando cada um deles a como lidar com a perseguição que vinha de fora da igreja. Já agora, na segunda carta de Pedro, a sua intenção é ensinar estes mesmos irmãos e irmãs sobre como deveriam lidar com os ensinos dos falsos mestres, com os falsos mestres que haviam se infiltrado dentro daquelas comunidades. Isso significava um grande perigo para a saúde daquelas igrejas para onde Pedro está escrevendo. Os falsos mestres aqui são aqueles que pretendiam formar um cristianismo superior, um cristianismo de um conhecimento supostamente elevado. Eles, muito provavelmente, por exemplo, rejeitavam o ensino que vinha do círculo apostólico, rejeitavam o ensino de Pedro. Eles afirmavam que aquilo que os apóstolos ensinavam, a verdade que os apóstolos transmitiam, não era suficiente para atender todas as necessidades espirituais de um ser humano. É por isso que lá no primeiro capítulo dessa carta, no verso 2, o apóstolo Pedro condiciona graça e paz ao pleno conhecimento do Evangelho. O conceito de conhecimento aqui nessa carta tem muito destaque, porque é um dos argumentos que Pedro usa para combater o ensino dos falsos mestres e apresentar novamente o conhecimento verdadeiro, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Para os falsos mestres, a fé era como um estágio inferior do relacionamento com Deus. Eles afirmavam que através de um conhecimento secreto, um conhecimento misterioso,
um conhecimento exclusivamente do saber, um conhecimento exclusivamente intelectual, eles estavam num estágio superior no relacionamento com Deus em relação àqueles que só tinham fé. Para Pedro, o conhecimento é fruto da revelação da pessoa de Jesus Cristo, do relacionamento com Deus quando nós recebemos e acolhemos a fé em nossos corações. Para Pedro, a plenitude, o conhecimento verdadeiro, provém do conhecimento relacional com a pessoa de Jesus Cristo. Percebam que o contraste que Pedro está estabelecendo aqui não é entre fé e conhecimento, mas entre conhecimento verdadeiro e conhecimento falso, entre conhecimento estéril e conhecimento que produz frutos. O nosso texto de hoje é 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, dos versos 1 ao verso 21. E antes de lermos os versos que nos cabem hoje, que será dos versos 9, do verso 5 até o verso 9, vale a gente observar a afirmação que Pedro vai fazer um pouco mais à frente, lá nos versos 16 e 17. Nesses versos, Pedro fortalece o seu argumento dos versos 5 ao 9. Ele escreve que quando ele ensinou acerca da pessoa de Jesus, quando ele falou sobre o poder e a pessoa de Jesus, ele não estava falando a partir de histórias contadas para ele, a partir de fábulas inventadas. Ele falava como uma testemunha ocular, uma testemunha que estava presente nos fatos que ele mesmo dizia sobre a pessoa de Jesus. Ele falava como alguém que de fato conheceu e se relacionou com aquele que prometeu vida plena e abundante, com aquele que é a fonte de toda a esperança. Dito isso, vamos à leitura do nosso texto. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, à perseverança, a piedade, à piedade, a fraternidade, à fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Diante do texto que lemos, eu proponho que Deus deseja que a nossa vida seja conduzida por um ciclo de esperança. De acordo com o nosso texto, esse ciclo produz dois efeitos. O primeiro efeito o ciclo de esperança produz bons frutos. É o que está escrito, é o que está descrito para nós no verso 8. Esse ciclo é frutífero e isso nos enche de esperança. Nos versos 5, 6 e 7, Pedro revela para nós que ciclo é esse. Ao longo destes versos, Pedro elenca 8 virtudes, 8 qualidades que fazem parte do ciclo de esperança. Pedro diz sobre fé, sobre virtude, sobre conhecimento, sobre domínio próprio, sobre perseverança, sobre piedade, sobre fraternidade e sobre o amor. Eu não acredito que Pedro queira dar a entender que devemos cultivar por ordem, nesta ordem, cada uma dessas qualidades listadas, até aperfeiçoar cada uma delas. Na verdade, e por isso ciclo de esperança, me parece que Pedro pensa essas qualidades de maneira cíclica e crescente, e não de maneira linear. Dentro do ciclo, eu sou encorajado e instruído a desenvolver todas essas qualidades, todas essas virtudes, desfrutando dos efeitos desse ciclo de esperança e sendo me movendo em direção
ao crescimento espiritual, ao pleno conhecimento, em direção a uma vida plena e abundante. Pedro diz que devemos nos empenhar, que devemos nos esforçar, que devemos trabalhar para o desenvolvimento, pelo cultivo dessas qualidades em nós. Ainda assim, Pedro nos apresenta qual é a força, qual é a energia que nos move, que nos capacita no desenvolvimento, no trabalho pelo desenvolvimento dessas qualidades. Lá no verso 3, Pedro afirma o seguinte: o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. O que significa que o empenho e a diligência, o trabalho, lá do verso 5, só são possíveis em virtude do poder de Deus. O nosso trabalho, o nosso processo de desenvolvimento dessas 8 virtudes também são graça de Deus em nosso favor. Também é a provisão de Deus por nós, para nós. Pedro inicia o ciclo de esperança com um princípio de vida de todos nós enquanto discípulos de Jesus Cristo: a fé. Fé como a capacidade, como o ato de crer na pessoa de Jesus para a nossa salvação, para a nossa vida. Fé aqui não é um credo, não é um conjunto de verdades a ser crido, e sim uma crença viva, uma crença atuante e ativa na pessoa de Jesus. Não uma opinião teórica apenas. A fé, Pedro nos conclama a acrescentar a virtude. Diferentemente dos falsos mestres que afirmavam que o conhecimento elevado, a chamada gnose, era suficiente e satisfatória, Pedro afirma que para nós a fé e as virtudes é como se fosse algo orgânico. É como se alguém estivesse nos ensinando a respirar para a manutenção da nossa vida. A fé em si já é prática. A fé em si já é atuante. Ela se revela em ações concretas. Logicamente, nós necessitamos do conhecimento. Precisamos discernir a vontade de Deus. Precisamos compreender, na medida do possível, o que é que Deus nos revela para a nossa base de fé e também para que a nossa prática de fé, a nossa virtude, seja correta e coerente. Pedro cita o domínio próprio como parte desse ciclo. Considerando que a nossa atuação aqui nesse mundo, ao longo da nossa vida, deve ser frutífera, nós vamos, com certeza, precisar do domínio próprio. Nós precisamos do domínio próprio para lidar com as inúmeras sugestões, tanto internas quanto externas, que tentam minar a nossa prática de fé aqui na nossa existência. A tudo isso, Pedro nos conclama a acrescentar a perseverança. A perseverança é a capacidade de resistir, de permanecer, de perseverar, de suportar a oposição ao nosso agir em prol do plano de Deus, em prol da vontade de Deus, em prol do reino de Deus. Piedade, que Pedro também cita, é a consciência da constante presença do Senhor Jesus conosco. E acredito que é por isso que Pedro insere piedade no ciclo de esperança. A piedade, desenvolver a piedade, nos possibilita, no exercício do domínio próprio e no exercício da perseverança, por mais difícil que isso seja, nos possibilita permanecer e experimentar a presença de Deus conosco. Nos possibilita perceber e experimentar que Deus está presente conosco, mesmo em momentos muito difíceis. Os falsos mestres que estavam embriagados por todo o conhecimento teorético, todo o conhecimento somente teórico, supostamente superior, têm uma prática de vida estéril. Tudo aquilo que eles fazem a partir do conhecimento que têm não gera bons frutos, não produz bons frutos. É por isso que Pedro exorta todos os irmãos
ao verdadeiro conhecimento, a buscarem o verdadeiro conhecimento, que é o relacionamento com Jesus. Esse verdadeiro conhecimento, ele resulta em cuidado e serviço ao próximo. Esse verdadeiro conhecimento, que é o relacionamento com a pessoa de Jesus, resulta em fraternidade. Por fim, Pedro diz para acrescentarmos o amor. Os falsos mestres, e isso nós encontramos também nos nossos dias atualmente, afirmavam que o amor, na verdade, demonstrava fragilidade, que amor era coisa de gente fraca, de gente que não era tão forte assim. Era sinal de fraqueza. Para Pedro é o inverso. O amor é a coroa desse ciclo. O amor é o que possibilita que todas as qualidades, que todos os processos que nós citamos acima, que todas as estações pelas quais nós já passamos, sejam de fato o que elas são. A fé só vai ser fé de verdade se for regada pelo amor. É o que Paulo já havia ensinado 10 anos antes, quando ele escreveu aos irmãos que estavam lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Paulo diz lá que o amor é maior, que o amor nunca perece, ele suporta tudo. Diz que se as coisas não forem regadas pelo amor, se não tiver amor, nada disso valerá. Se todas as outras 7 virtudes não forem regadas pelo amor, nada disso valerá. Me parece uma boa ilustração a atuação do pequeno agricultor. Ele prepara a terra, ele ara a terra, ele aduba a terra, ele semeia com boas sementes e ele cuida daquilo que foi plantado na esperança de que todo esse ciclo, de que todo esse processo resulte, gere bons frutos, gere uma boa colheita para ele. Gere frutos de boa qualidade. No verso 8, Pedro afirma que se esse ciclo, se essas qualidades fizerem parte da nossa vida, nós seremos frutíferos, nós iremos produzir bons frutos. A nossa vida vai produzir bons frutos a partir das qualidades que nós iremos desenvolver nas nossas vidas. A semelhança do pequeno agricultor, se o nosso coração for terra boa, preparada pelo Espírito Santo, se nós semearmos a semente da fé, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, conscientes da constante presença de Deus conosco em todo esse processo e regando tudo isso com amor, podemos ter a esperança de que nós iremos gerar bons frutos, de que nós seremos virtuosos. A nossa prática de vida será o retrato, a manifestação da fé que já habita em nós pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor. Isso tudo vai resultar numa espiritualidade saudável, numa vida em serviço ao próximo, numa vida em que coopera e manifesta o reino de Deus aqui e agora, onde quer que nós estivermos presentes. Isso realmente é uma boa notícia, isso dá esperança para nós. Esse ciclo é frutífero, gera bons frutos, e isso me enche, e espero que enche o seu coração de esperança. O segundo efeito do ciclo de esperança é que ele produz discernimento e compreensão do todo. É o que está descrito para nós lá no verso 9. Esse ciclo nos possibilita distinguir e identificar o que é certo e faz o bem, e aquilo que é mal e que produz o mal. Isso nos enche de esperança, ter essa capacidade de discernir entre o falso e o verdadeiro. No verso 9, Pedro usa uma ilustração que até para mim, que não sou oftalmologista, e acredito que para muitos dos irmãos e irmãs que me escutam, num primeiro momento parece muito estranha. Porque Pedro diz assim, olha, aquele que não cultiva essas qualidades, aquelas que nós citamos na primeira divisão, ele está cego e só vê o que está perto. Bom, como pode alguém que está cego ver somente o que está perto?
Aquele que está cego não consegue enxergar. Eu, por exemplo, tenho um certo grau de miopia. Eu não enxergo tão bem o que está longe de mim como enxergo aquilo que está perto aqui de mim. Mas eu não sou cego, eu enxergo, apesar de aquilo que está longe eu não enxergar tão bem. O que Pedro está comunicando aqui para nós é que quem não é conduzido por esse ciclo de esperança, por essa lógica de esperança, quem não cultiva essas qualidades, essas virtudes que nós já citamos, tem uma visão curta, tem um horizonte curto, sendo incapaz de discernir, por exemplo, os falsos ensinos que provinham dos falsos mestres, porque não tem a capacidade de enxergar e discernir o todo. E isso, com certeza, é prejudicial para a nossa saúde espiritual e para a nossa prática de vida. Entretanto, o próprio Pedro nos apresenta o que pode nos conduzir a este ciclo de esperança e que, consequentemente, vai gerar em nós, vai produzir em nós o discernimento, a compreensão e a visão clara. Mais à frente no nosso capítulo, lá no verso 19, Pedro diz que nós faremos muito bem se nós valorizarmos, se nós observarmos a palavra de Deus, as palavras do profeta. Ele a caracteriza como uma candeia que brilha e ilumina o lugar escuro até que venha o dia e traga a luz para a existência. Deus nos presenteou com a mensagem dos profetas, com a Bíblia como um todo, para iluminar o nosso caminho e nos ajudar a ter discernimento, nos ajudar a enxergar o caminho pelo qual temos seguido. O nosso Deus, de acordo com o verso 20 do capítulo que lemos, soprou da sua palavra no coração dos autores do texto bíblico. Deus inspirou aqueles que escreveram na sua escrita, fazendo então da Bíblia a revelação de Deus para nós. Como se fosse uma espécie de gabarito que nos ajuda, que nos possibilita discernir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro, aquilo que condiz com a pessoa do nosso Deus e aquilo que não condiz com a pessoa do nosso Deus. A palavra do Senhor nos ajuda a discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o ensino dos falsos mestres e a verdade. Sendo assim, se assim for nas nossas vidas, nós seremos libertos das ciladas, das armadilhas que o falso ensino dos falsos mestres tentam nos conduzir para elas. Nós seremos livres das ciladas para onde os falsos ensinos conduzem e poderemos prosseguir em paz no caminho do discipulado de Jesus Cristo. Ter a Bíblia como luz para o nosso caminho produz em nós, dia após dia, a capacidade de discernimento e de compreensão. E isso, sem dúvida, é uma boa notícia. Isso nos enche de esperança. Concluo afirmando que o convite de Deus para mim e para você é para que nós acolhamos a fé em nossos corações, a fé que o próprio Deus nos doou, que a gente se exercite, que a gente se esforce, que a gente caminhe no conhecimento de Jesus e no desenvolvimento de uma vida, de uma prática de vida coerente com a fé que o nosso Deus colocou em nossos corações. Que a gente tenha como quem nos direciona aquela que é luz para o nosso caminho, desenvolvendo o domínio próprio, a perseverança, o relacionamento com Jesus, o relacionamento próximo com a pessoa de Jesus, o serviço e o amor ao próximo. Deus deseja de verdade que a minha e que a sua colheita, como daquele pequeno agricultor que nós usamos como ilustração, que a nossa colheita seja farta, boa e frutífera, que a gente possa colher uma boa vida, que a gente possa colher uma espiritualidade saudável, uma vida próxima do nosso Deus, que a gente possa colher uma vida que faz o bem e que gera o bem, que a gente possa colher uma vida que gera vida, uma vida que glorifica a Deus,
que nos abençoa e abençoa todos aqueles que estão perto de nós. Esse é o convite de Deus para as nossas vidas. Que a nossa prática de vida seja marcada pela esperança, por esse ciclo de esperança. Esse ciclo que produz bons frutos. E esse ciclo que nos dá a capacidade de discernir entre o falso e o verdadeiro. Que essa seja a realidade da minha e da sua vida, para a glória de Deus, para o bem de quem está perto da gente e para o nosso bem. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Espero que quando a gente se vê, que a gente tenha o coração cheio, preenchido por esse ciclo de esperança e por essa esperança que vai nos conduzir ao longo da vida. É isso, um abraço.